Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, estou passando aqui para aquela nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre o prejuízo técnico que pode causar para a dupla Grenal a quarentena parada aí, para que todo mundo possa se proteger, e isso é muito importante. É claro que a gente tem que falar de futebol e eu vou continuar falando de futebol, mas é muito importante que você que está aí do outro lado tenha essa conscientização. Nós precisamos evitar qualquer possibilidade de risco do novo coronavírus. Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e também aciona o sininho aí para receber a notificação. Bom, vamos por partes. Essa parada, que inicialmente do Campeonato Gaúcho é de 15 dias, mas que a gente sabe que dificilmente a partir desses 15 dias nós tenhamos retomados os campeonatos, até porque, por exemplo, se tratando de Libertadores da América, as fronteiras dos principais países estão fechadas. Então, por exemplo, na chave de Grêmio Internacional tem confronto com o time do Chile e tem confronto com o time da Colômbia. Hoje não seria possível de ninguém chegar nesses países com qualquer justificativa que fosse. Imagina para simplesmente jogar uma partida de futebol. Então dificilmente esses prazos sejam cumpridos. Eu acredito que fique um pouco mais de tempo tudo parado. Mas vamos para a prática, tá? Dentro de campo. Por exemplo, o Grêmio estava trazendo de volta o Jean-Pierre. O Jean-Pierre estava pegando o ritmo de jogo. O Jean-Pierre voltou até aquela participação técnica que todo mundo sabe que ele tem. O Thiago Neves é um jogador que ainda está longe daquele ideal, inclusive do próprio ritmo de jogo, porque foi um jogador que não foi submetido à pré-temporada. O Diego Souza chegou bem, mas ele automaticamente, com a quantidade de jogos, ele conseguiria pegar um pouquinho mais daquela sintonia fina que é necessária para o time da bola, principalmente para um jogador como ele que depende muito de bola aérea. O Internacional, todo mundo está dizendo que, opa, finalmente o Eduardo Cudê conseguiu passar o conceito, a maneira, o esquema de futebol que ele gosta, em que o Inter, quando não tem a bola, corre muito, quando tem a bola, corre muito também. Quando não tem a bola, marca, quando tem a bola, joga. Joga da mesma maneira que joga no Beira-Rio quando joga fora. Então são várias situações. Bom, vamos por partes. Primeiro, que essa parada dos jogadores, e parabéns aí pela decisão tanto da direção do Internacional quanto do Grêmio, de realmente paralisar as atividades. Mas vamos lá, a maioria dos jogadores nos seus condomínios ou até nas suas casas tem algum aparelho, algum equipamento que possa fazer pelo menos um trabalho de musculação, um exercício. O Dr. Luiz Crescente, fisiologista, um dos médicos do Internacional, deu uma entrevista dizendo algo muito interessante. O atleta de alto rendimento, que é o caso de um jogador de futebol, ele só passa a ser considerado com um déficit físico a partir de 14 dias sem nenhum tipo de exercício. Isso não vai acontecer com nenhum dos jogadores. Sempre algum exercício é possível que o jogador possa fazer. Mas, independentemente disso, a partir que esses jogadores retornem, será necessário naturalmente um período de uma intertemporada, de uma mini pré-temporada, tanto para Grêmio quanto para Internacional, porque uma coisa é você treinar no equipamento de musculação, uma coisa é você correr daqui a pouco no quintal da sua casa, e outra coisa é você entrar novamente naquele ritmo frenético de um atleta de alto rendimento, que é um jogador de futebol, quando a gente fala da dupla Grenal. Claro que são coisas naturais e o mais importante é a vida. Eu apenas estou trazendo para o aspecto do futebol, porque a gente vai continuar falando de futebol, nós vamos continuar trocando ideia aqui sobre essas situações de Inter e Grêmio, independentemente dessa parada. Então, normalmente, vai se fazer uma mini pré-temporada, uma intertemporada, cada um chama da maneira que melhor entende. Só que, necessariamente, os jogadores com essa parada no aspecto técnico vai ser um prejuízo natural. Esse Internacional que estava embocado, que estava começando, parece que engrenar esse estilo, esse conceito de futebol do Eduardo Cudê, ele dá uma parada e ele precisa retomar tudo de novo. O próprio Grêmio, que aos poucos vinha ajustando o Renato, para quem sabe, agora ao longo da Libertadores da América e até num possível período de início do Campeonato Brasileiro, o Grêmio já está um pouco mais embocado, já está um pouco mais engrenado, com aquele futebol apoiado, com as pequenas triangulações, com a troca de passe, com o espaço reduzido, tudo isso também vai, de certa forma, para o brejo. E a crítica que se fez ao Renato, e ela é completamente justa, porque se fez elogio ao Renato primeiramente, porque o Renato no domingo, ele liderou um movimento, um protesto, que inclusive provavelmente tenha sido uma das armas que utilizou a CBF para na tarde do domingo anunciar a suspensão de todas as competições organizadas pela CBF. Foi brilhante o Renato quando ele entra no campo, quando ele entra na entrevista coletiva, usando uma máscara de proteção e chamando atenção. Não adianta só tirar o torcedor do estádio. E os profissionais de imprensa? E os profissionais envolvidos diretamente com o futebol? Eles podem também, daqui a pouco, contrair o vírus, justamente porque não está especificado a partir de quantas pessoas que o vírus é perigoso. Você pode estar falando com uma outra pessoa e pode estar transmitindo ou sendo transmitido por esse maldito coronavírus. Só que daí o Renato, segunda-feira, vai para as praias do Rio de Janeiro jogar futebol, como se nada tivesse acontecendo.
Então tudo aquilo que o Renato fez no domingo, ele acabou desfazendo na segunda-feira, e por isso que acabou sendo criticado de certa forma o Renato, pela atitude, que foi brilhante no domingo, mas que não é condizente com aquilo que ele acabou praticando na segunda-feira. E aí, rapaziada, vamos pra resenha? Deixa o like no vídeo, aí se inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aciona o sininho para receber a notificação e me responde aí, o que mais pode ser prejuízo técnico nessa parada da quarentena do coronavírus? Deixa o recado aí, hashtag deixa que eu falo, e a gente continua sempre na resenha, tá bom? Abraço a todo mundo. Proteção, precaução, prevenção. Não tem o que fazer na rua? Fica em casa. Dá para trabalhar de casa? Fica em casa. Pode convencer um amigo daqui a pouco que ele pode estar se expondo desnecessariamente? Convence o amigo para ele ficar em casa. É muito sério o que a gente está passando. Mas se a gente agir direitinho, a gente tira de letra como se fosse um jogo bem fácil. Valeu, abraço, até mais!